Olá, galerinha, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema linfático. Mas antes de entrar propriamente no sistema linfático, precisamos recordar o conteúdo da aula anterior que foi sobre o sistema circulatório. Ao longo da aula, vocês perceberão que eles estão muito próximos, trabalhando em conjunto. O sistema circulatório ele pode ser basicamente dividido em dois. Tem um sistema circulatório sanguíneo, que vai fazer o processo de condução, obviamente, do sangue, mas também dos gases respiratórios, seja o oxigênio, seja o gás carbônico, ocorrendo o processo de hematose na pequena circulação que ocorre nos alvéolos pulmonares. Esse sangue, então, ele é bombeado através do ventrículo esquerdo para todas as partes do corpo, levando e liberando, então, o oxigênio e capturando o gás carbônico. Esse sangue ele vai apresentar plaquetas, que são os fragmentos celulares, vai apresentar também hemácias, que são as células responsáveis pela condução do oxigênio, vai apresentar também ferro na constituição da molécula de hemoglobina, então por isso que ocorre esse processo de condução. E também dando a coloração vermelha ao sangue. Então temos basicamente esses componentes no sistema circulatório sanguíneo. E tem também o sistema circulatório linfático, que ele vai ser responsável pela condução da linfa. A linfa é uma substância, é um líquido esbranquiçado. Ele é esbranquiçado porque ele não vai apresentar as hemácias. E além disso, ele vai apresentar grande quantidade de leucócitos, que são as células de defesa, os glóbulos brancos. Então vamos, com o tempo da aula de hoje, a gente vai aprofundando um pouco no conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá, sistema linfático. Para a gente poder dar uma caracterizada no sistema, ele compreende o conjunto formado pela linfa, que a gente vai definir mais à frente o que é, pelos vasos linfáticos e os órgãos como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas. Podemos acrescentar aqui também a medula óssea, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente o porquê. O sistema linfático não possui um órgão equivalente ao coração, ou seja, não possui uma bomba responsável por impulsionar a linfa por todo o corpo. A linfa, portanto, não é bombeada como no caso do sangue. Mesmo assim, se desloca, pois as contrações musculares comprimem os vasos linfáticos, provocando o fluxo da linfa. Esse fluxo da linfa ele é unidirecional também. A gente vai falar mais à frente o que garante esse processo ser unidirecional e além disso, esse vaso linfático ele apresentará válvulas, assim como as veias apresentam válvulas que impedem o refluxo, os vasos linfáticos também apresentam. Esses órgãos linfáticos eles podem ser classificados de duas formas. Tem os órgãos linfáticos primários e os órgãos secundários. Os órgãos primários temos como o timo e a medula óssea. É primário porque é ali onde ocorrerá a produção dessas células de defesa. E temos os órgãos secundários, os linfonodos, baço, tonsilas, é onde ocorrerá propriamente a defesa, onde ocorrerá o reconhecimento dos componentes que podem estar invadindo o nosso corpo. Então, são chamados de órgãos secundários. Então, temos lá os órgãos primários, que produzem as células de defesa, os linfócitos B e os linfócitos T, e temos os órgãos secundários, que é onde ocorrerão propriamente a defesa do nosso organismo. Tudo bem? Componentes. Linfa. A linfa é um líquido transparente e alcalino, semelhante ao sangue, que circula pelos vasos linfáticos. Porém, ele não possui hemácias e por isso apresenta um aspecto esbranquiçado e leitoso. Ou seja, o que vai diferenciar basicamente a linfa do sangue é a ausência de hemácias. Essas hemácias, então, elas conferem essa coloração vermelha do sangue, juntamente com a hemoglobina e o ferro, conferem essa coloração vermelha. Então, como a linfa não apresenta essas células, a coloração dela será esbranquiçada. Tudo bem? Ela vai ser responsável pela eliminação de impurezas. A linfa é produzida pelo intestino delgado e fígado. Tá? Então podem sinalizar isso. Onde a linfa é produzida? A linfa é produzida no intestino delgado e no fígado.
Seu transporte é feito por vasos linfáticos num único sentido, ela é unidirecional, filtrada pelos linfonodos e lançada no sangue. O que acontece? Parte do líquido presente no sangue, ele extravasa para o meio, seja um meio intercelular ou intersticial, entre tecidos ou entre células. Esse líquido, então, ele tem que ser reabsorvido. Parte desse líquido consegue ser reabsorvida pelo capilar e outra parte não é reabsorvida. Essa parte, então, que não é reabsorvida, ela é capturada, ela é drenada pelos vasos linfáticos, formando, então, a linfa. Tudo bem? E essa linfa, então, como vimos, ela vai ser responsável por eliminar as impurezas do nosso organismo. Tá? Vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são canais distribuídos pelo organismo, os quais possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea, num único sentido, impedindo assim o refluxo. Eles atuam no sistema de defesa do organismo, visto que retiram células mortas e transportam linfócitos, glóbulos brancos, que combatem infecções no organismo. Então vamos lá. Só uma observação importante que a gente tem que fazer. Quando a gente fala sobre processo de digestão, geralmente a gente fala que depois da digestão ocorre a absorção. E essa absorção, depois, então, os nutrientes são conduzidos às células do nosso corpo. Sim, são absorvidos e são conduzidos. Só que não por vasos comuns. A digestão e a absorção, no caso de aminoácidos, carboidratos, sim vai ocorrer diretamente na circulação sanguínea. Só que depois da digestão de um lipídio, formando ácidos graxos e glicerol, a absorção dessas duas substâncias ela não vai ocorrer no vaso sanguíneo. Ela ocorrerá então num vaso linfático. O vaso linfático, então, além de conduzir a linfa, ele é responsável pela absorção, pela drenagem de ácidos graxos e glicerol após a digestão dos lipídios. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a função. Agora, tratando propriamente dos órgãos linfáticos, temos o timo. O timo é um órgão que a gente fala muito pouco dele. A gente só fala do timo quando a gente vai estudar sistema linfático. Então, por vezes, a gente até acaba esquecendo onde que esse órgão está localizado. O timo é um órgão localizado na cavidade torácica próximo ao coração. Além de produzir as substâncias como a timosina e a timina, dois hormônios, o timo produz anticorpos, linfócitos T, atuando dessa maneira na defesa do organismo. Além de produzir linfócitos T, o timo ele vai amadurecer os linfócitos T produzidos em um outro órgão primário, que a gente vai falar logo mais à frente, que é a medula óssea. Tudo bem? Então a função do timo é produzir e armazenar linfócitos T. Tá? Se você fica em dúvida por serem dois linfócitos diferentes, veja aqui, ó, linfócito T de timo. Tá? Então o linfócito T ele é produzido e armazenado no timo. A medula óssea também produz linfócitos T? Também produz, porém não armazena, não amadurece esse linfócito. Tá? Ele só é amadurecido no timo. Tudo bem? Medula óssea. A medula óssea é um tecido esponjoso dentro dos ossos. É onde novas células sanguíneas, incluindo alguns linfócitos, são produzidos. Tá? Então, a medula óssea não é o osso. Ela é um tecido dentro do osso. É um tecido que a gente chama de hematopoético, que é um tecido formador de células sanguíneas. A medula óssea ela vai formar os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos T serão transportados e ocorrerá o processo de amadurecimento no timo. Já o linfócito B, que é produzido na medula, ele vai ser amadurecido na própria medula. Tá? Então a medula produz linfócitos B e linfócitos T. Amadurece somente o linfócito B. Linfócito T ele é conduzido ao timo, onde ocorrerá então o processo de maturação dele. Tudo bem? Então temos os órgãos primários, medula óssea e timo.
Agora a gente vai falar sobre os órgãos secundários, que é onde ocorrerá propriamente a defesa do organismo. Temos o baço. O baço ele é o maior órgão linfático. O baço é um órgão ovalado, localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. Questão de posição anatômica. Dificilmente vai ocorrer uma questão de posição anatômica. Só em concursos mais especializados que é necessário saber. Mas por questão de conhecimento mesmo, eu coloquei aqui para vocês. Ele é responsável pela defesa do organismo e exerce as seguintes funções: produção de anticorpos, linfócitos T e B, e hemácias, no processo de hematopoese, armazenamento de sangue e liberação de hormônios. Então vamos lá, vamos falar aos poucos. O baço, então, ele vai iniciar o processo de defesa, de reconhecimento sanguíneo. Além disso, no baço ocorrerá a destruição de algumas hemácias. Então, ali como se fosse um cemitério de hemácias. Hemácias que necessitam de passar por destruição, ocorrerá esse processo de destruição nas hemácias. O baço, ele armazena ferro, ele também armazena sangue. Então, quando você vai praticar um exercício físico e precisa de mais sangue naquele momento, o baço pode liberar algumas hemácias para que o seu corpo continue atuando, continue produzindo energia de forma eficiente. Tá? Então, no baço é onde vai iniciar o processo de defesa do organismo, de reconhecimento a nível sanguíneo. Tudo bem? Linfonodos. Os linfonodos ou gânglios linfáticos são chamados de nodos linfáticos. Eles são pequenos órgãos com até 2 centímetros, presentes no pescoço, tórax, no abdômen, na axila e na virilha. Formados por tecidos linfóides e distribuídos pelo corpo, os linfonodos são responsáveis por filtrarem a linfa antes dela retornar ao sangue. Além disso, eles também atuam na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. Então vamos lá. O que acontece? Imagina a digestão. Ocorreu o processo de digestão de nutrientes. Ocorreu a absorção. Aquilo que foi absorvido pelo seu sistema digestório, ele não cai diretamente na sua circulação, podendo parar rapidamente no seu coração. O que vai acontecer? Antes dele ser liberado na circulação, esses produtos que foram absorvidos, eles vão passar pelos vasos linfáticos. E qual é a função desse vaso linfático? É reconhecer que por vezes pode acontecer de absorção de alguma substância estranha ao corpo e esse vaso linfático então inicia esse processo de defesa, tá? Os linfonodos, então, a gente percebe bastante quando tá com febre ou algo do tipo, que você sente uns caroços no pescoço, na região das axilas, você sente um caroço que por vezes pode até ficar dolorido, tá? Então, o que significa isso? Que o seu corpo está reagindo a algum processo, ele está reconhecendo algum corpo estranho, algum invasor, e está naquele local ali tendo um acúmulo de células de defesa. Para que esse acúmulo? Para que o seu corpo consiga realizar a defesa de forma eficiente. Tudo bem? Tonsilas palatinas. Popularmente, esses 2 órgãos localizados na garganta são conhecidos como amígdalas ou amígdalas palatinas. É aquilo que quando inflama, por vezes você acaba tendo que fazer cirurgia para retirar e tomando sorvete por um bom tempo. Elas são responsáveis pela seleção dos micro-organismos que penetram no corpo, principalmente pela boca. Nesse caso, auxiliam no processo de defesa do organismo, visto que produzem linfócitos. Tá? Então, atuam no processo de defesa, reconhecimento, uma vez que diretamente ocorre o contato de uma mucosa que pode sofrer lesões de forma muito fácil e penetrar agentes estranhos no corpo. Então, as tonsilas palatinas atuam de forma muito, muito rápida, muito direta na defesa do nosso organismo. Tá? O funcionamento. Como basicamente esse sistema vai funcionar? Para desempenhar sua função de eliminar as impurezas do nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. Ou seja, tem o processo de produção de células de defesa e tem o processo de condução da linfa. Então, eles atuam em conjunto. Tá?
O sistema linfático atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo. É dessa forma que ele consegue alcançar todas as partes do corpo para filtrar o líquido tissular. Líquido tissular é líquido entre tecidos que nutriu, oxigenou os capilares sanguíneos e saiu levando gás carbônico e excreções. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. O sistema linfático vai atuar em conjunto com quase todos os órgãos do nosso corpo, com todos os órgãos do nosso corpo, absorvendo esse líquido tissular ou líquido intercelular ou intersticial. Parte do plasma sanguíneo extravasa continuamente dos vasos capilares, formando um material líquido entre as células dos diversos tecidos do organismo, que a gente chama de líquido intercelular ou intersticial. Intercelular quando está entre células, intersticial quando está no tecido. Uma parte desse líquido intercelular retorna aos capilares sanguíneos, carregando gás carbônico e resíduos diversos. Outra parte, a linfa, é recolhida pelos capilares linfáticos. O que acontece? O capilar ele vai permitir a passagem de líquido, só que ele não consegue absorver, armazenar todo o líquido que saiu dele, que extravasou dele. Então esse líquido que foi extravasado, ele retorna à circulação pela circulação linfática. Tá? Essa circulação linfática então vai conduzir a linfa até as veias subclávia e depois na veia cava, retornando então ao coração. Tudo bem? Existirão algumas doenças relacionadas ao sistema linfático. Eu coloquei aqui uma bem característica, bem específica, que é a elefantíase, ou filaríase ou filariose. Corresponde a uma inflamação dos vasos linfáticos transmitida por um inseto, que é o mosquito Culex. Seu nome está associado com a retenção de líquido ou inchaço dos membros, fazendo com que as pernas do doente tenham aspecto de elefante. Tá? Então, por isso que a gente chama de elefantíase. O que acontece? A função do sistema linfático não é drenar o líquido entre os tecidos ou entre as células. Nesse caso, na filariose, vai ocorrer então uma retenção do líquido. Esse líquido então começa a acumular. Então essa perna fica inchada, fica com essa característica. Tem casos que são muito mais graves do que esses inchaços aqui que a gente percebe. Veja essa perna aqui, olha a diferença de uma perna sem a doença para outra perna que já apresenta um alto grau de retenção de líquido. Então, ela é uma doença bem característica, bem comum, e a gente consegue visualizar bem quando ocorre. Curiosidade sobre o sistema linfático. Outras doenças associadas ao sistema linfático são a celulite, que é o acúmulo de gordura, que pode ser amenizado com o tratamento da drenagem linfática. A íngua, que é um inchaço nos gânglios linfáticos, e alguns tipos de câncer, como o linfoma, como, por exemplo, o câncer de mama. No corpo humano, a linfa é mais abundante do que o sangue. Tá? Então, tem algumas dessas características que são extremamente importantes para a gente saber sobre o sistema linfático. Tá? Então, vamos lá, para a gente fechar a aula de hoje. São duas circulações que o nosso corpo vem apresentar. Tem a circulação sanguínea, que por sua vez será dividida em dois. Tem a grande circulação e pequena circulação, conduzindo então sangue venoso e sangue arterial, levando sangue e nutriente até as células do corpo. E temos também a circulação linfática, que foi a que tratamos hoje, apresentando órgãos primários, que serão órgãos onde ocorrerá a produção de células de defesa, os linfócitos T e linfócitos B. No caso, a medula óssea, que produz linfócitos B e linfócitos T, porém só amadurece o linfócito B. E temos também o timo, que vai produzir e amadurecer o linfócito T. Depois temos os órgãos secundários, o baço, que inicia o processo de defesa do nosso organismo, armazena sangue, armazena ferro e também destrói células sanguíneas. Temos os linfonodos espalhados por todo o corpo. Dentro dos linfonodos estarão várias células de defesa responsáveis pelo reconhecimento do conteúdo. Então, ele vai reconhecer se há alguma substância que é estranha ao corpo e iniciar então a defesa, reconhecimento celular. Tá? Então, por vezes, ela pode inflamar, ficar aquele carocinho que a gente percebe bem quando o nosso corpo está reagindo a um agente estranho.
tá? E temos também as tonsilas na região da garganta, que é uma defesa direta, uma vez que a mucosa é muito fina e pode sofrer lesões, então entraria rapidamente um agente estranho no sistema, tá? Então, assim a gente fecha a aula de sistema circulatório, no caso o sistema linfático. Qualquer dúvida, sinaliza aí que depois eu corrijo, comento com vocês. Tudo bem? Tá ok, galerinha? Tchau, tchau. Um abraço.